Batalha espiritual. Quero que vocês abram as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo 12, para falarmos um pouco sobre isso. Esse tema, irmãos, é o tema do nosso primeiro dia de propósito. Se esse primeiro dia fosse ser amanhã, mas nós antecipamos para terminarmos um dia antes e termos mais tempo para nos organizarmos para o encontro. Mas é uma palavra sempre para toda a igreja, para todo indivíduo. Eu gosto da versão da NVI, também da revista atualizada, quando diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Amém? Batalha espiritual tem esse texto como um texto básico entre tantos outros. Mas é tão impressionante o raciocínio que Paulo traz em Efésios, desde o primeiro capítulo, sobre como ele chega meio que na conclusão para, mais uma vez, nos fazer lembrar de que a nossa realidade espiritual, ela é tão tremenda, ela é tão fora da consciência da carne, que você não tem noção, muitas vezes, não para pensar aonde você está quando nós falamos em termos de posição espiritual. Primeira coisa que da linha de raciocínio de Paulo é o que Deus na sua soberania fez com Deus o Cristo. Abre em Efésios capítulo 1 e olhe junto comigo para o versículo de número 20. Olha que coisa maravilhosa, olha que linha de raciocínio e como o Evangelho é tremendo demais. Versículo 20 de Efésios, capítulo 1, versículo 20 do capítulo 1 de Efésios: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. A NVI tem uma versão um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais. Preste bem atenção ao raciocínio de que por que a nossa luta é uma batalha espiritual e ela não se dá aonde a gente pensa que ela acontece. Agora veja a loucura do Evangelho. Cristo, o Deus Cristo foi colocado ali pelo Senhor nos lugares celestiais. Agora vire a página desse mesmo capítulo, irmãos, e vá para o capítulo 2, olhando para o versículo 6 e 7. Repete de novo o que Deus fez. Deus já tinha ressuscitado a Cristo, agora Ele fez isso conosco. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. Quando você vem de trás para frente, fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a gente tem uma luta nas regiões celestiais. Depois a gente volta para ver a base disso. Cristo lá, mas em Cristo nós também estamos lá. Posso ouvir um amém? Credo. Nem vou pedir. Em Cristo nós estamos lá. Gente, que maravilha. Olha só, a Bíblia é muito interessante que ela não cuida em nos explicar como isso acontece, mas tem uma chave de interpretação.
que eu já passei para a igreja várias vezes, a expressão em Cristo. Pegue essa expressão, nunca esqueça dela, porque esta é uma chave de interpretação, porque tudo converge em Cristo. Então, em Cristo, tudo acontece. E isso tem que ser aceito e compreendido racionalmente, pela uma fé, não vai para os seus sentimentos muitas vezes. A gente fica meio, mas como é que é isso? Eu estou aqui sentado na cadeira, mas espiritualmente, você está sentado com Cristo nos lugares espirituais, nas regiões celestes. Aí vem a questão da batalha. A batalha espiritual foi uma exortação, uma revelação, e é muito interessante que todo crente em Cristo Jesus não deveria mais perder tempo com qualquer outra batalha que não fosse só com essa. Parasse de entrar em discussões, em lutas com a carne e o sangue. Aí a gente vai para lá. Vamos lá para a batalha espiritual de Efésios 6:12. Então nos posicionamos, né? Cristo está sentado nos lugares celestiais, mas não só Ele. E olhe para os verbos que está aí em Efésios 6, Efésios 2:6, que é tudo do passado, ó. Nos ressuscitou, nos assentou. E aí você vai para Efésios 6. Aí Efésios 6 fala uma coisa, de que eu e você não enfrentamos essa luta sozinho, e enfrentamos essa luta sozinho, porque é uma luta que não é só sua, é a nossa luta, a luta do corpo, a luta da igreja. Você sozinho corre o risco de ser alvo do assédio do inimigo, quando a realidade da primeira carta que Pedro escreve para nós no capítulo 5, ele fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Olha lá, e aí você vai ver que esse é um problema seu. Abre a tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, por favor. A luta espiritual é uma luta individual que é enfrentada por você, mas você precisa saber que você não está sozinho. Olha só, gente, 1 Pedro capítulo 5. Você vai olhar lá para o versículo de número 6, 7, 8 e 9. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Isso aqui é uma coisa muito particular e individual. O que te causa ansiedade, o que te causa insegurança, o que te causa medo, o que te desestabiliza, aí está. Você tem uma direção para isso, que é lançar sobre Ele, mas logo depois dele falar sobre isso, te garantir que se você lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós, do nada assim, é meio que como Pedro muda de assunto e dá um alerta para você, olha, mas nesta questão de ansiedade, nesta questão das suas limitações, fique esperto, sede sóbrio, fique atento, porque é nesta área que o diabo gosta de se aproveitar. Então a nossa batalha espiritual passa por essa realidade da minha luta individual, porque você sabe as angústias que você tem, então você vai lançar sobre Deus, mas aí ele diz, ó, fique atento, nessa situação, aí vem o versículo de número 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem
alguém para devorar. Aí vem o aspecto individual da batalha espiritual, que é a sua posição. Começa no versículo 6: Senhor, sozinho eu não consigo, nem adianta eu com a minha força, com a minha teologia, com o meu conhecimento. Eu me humilho perante a Ti, declaro a minha total dependência ao Senhor, porque eu tenho muitas limitações, eu tenho muitos medos, porém, de maneira nenhuma, quero dar brecha para aquele que quer se aproveitar disso. Então, em nome de Jesus, você entra no versículo 9, resistir-lhe firmes na fé. Aí vem a questão coletiva, olha como a batalha é nossa. O versículo de número 9 diz que você não está sozinho nisso. Ele vai dizer assim, ó: certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Percebe? Porque há uma harmonia entre o que Paulo está dizendo em Efésios 6,12, a nossa luta. Olha, você tem a sua batalha individual, você tem aí as suas, mas saiba que você não está sozinho. E por que você não está sozinho? Pare de perder tempo e ajude-me, e ajude uns aos outros a perder tempo de ficar se enveredando por batalhas que não vai chegar em lugar nenhum, a não ser em feridas, machucados, pessoas decepcionadas, pessoas amarguradas, quando nós começamos a batalhar-nos uns contra os outros. Aí volta lá para Efésios 6, o versículo de número 12, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é em outro nível, onde estamos assentados. Vocês percebem então a linha de raciocínio? A nossa luta não está aqui na horizontal, não está aqui, olha, o pior indivíduo que se levanta, a pior pessoa que se levanta contra você, ela não é alvo da sua vingança, de você revidar, ela é alvo da sua oração. Aí você entra na luta certinho, porque há poderes das trevas nas regiões celestiais, que sabe que se minar o seu poder, a sua potência, a autoridade que você tem, se minar através de você ficar perdendo tempo em uma luta inútil entre seres humanos, a força das trevas não diminui na sua vida. Satanás vai encontrar brechas aí. Por isso, irmãos, é que é muito bom saber disso, de que o que é preciso para eu simplesmente tomar posse, que na batalha espiritual, aonde eu vivo e eu assumo essa batalha, que ela é minha, com as minhas ansiedades, com as minhas limitações, mas ela é nossa, porque não é só eu que tenho isso, todos nós temos, todos nós temos. É por isso que Paulo fala então, da batalha espiritual, que não é um negócio que pode ser encarado assim, essa é a minha luta. Sim, você tem a sua luta, mas você saiba, de que porque você faz parte do corpo de Cristo, você jamais estará sozinho na sua batalha espiritual. O que fazemos durante esse tempo, em que nós oramos e jejuamos em prol daquelas pessoas que vão para o encontro, não é só em prol delas, a gente fala de nossos problemas, das nossas limitações, há alguns alvos de oração que a gente coloca para esse tempo, em que nós tratamos da família, em que nós tratamos da questão do nosso trabalho, em que nós tratamos da questão das nossas, colocamos diante de Deus as nossas autoridades, colocamos diante de Deus as pessoas com os seus dramas, sabe? Porque aí é o momento de tomarmos posse da grande bênção, de estarmos
jamais sozinhos em uma batalha que é a única batalha que eu devo entrar aqui, irmãos. Pare, não se desgaste mais, não se desgaste mais. Quando alguém vir querer entrar numa batalha com você, você brinda essa situação com o seu silêncio. Não tenho condições de ficar falando sobre isso agora, me dê licença, mas eu preciso orar sobre essa situação. Se alguma coisa eu lhe feri ou te machuquei, me perdoe, mas eu não quero ficar discutindo sobre isso. Eu não quero lutar, eu não quero batalhar, porque a minha luta não é aqui. Isso vai criar uma situação de brasas na cabeça daqueles que querem lutar com você, né? Romanos capítulo 12 nos faz lembrar disso, quando a Bíblia vai lá no finalzinho, quando nós somos estimulados, no versículo de número 19 do capítulo 12, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? E quando você vai olhar, você destaca aqui o capítulo 12 de Efésios 6, mas logo depois você vai ver todo o complemento, não é? De que essa batalha em que é a nossa, nós temos as vestes, as armas, o que eu preciso para enfrentar. Aí vem o discorrer em Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, a espada que é a palavra, o escudo da fé e a sandália da pregação do Evangelho. Por isso, saiba disso, pare de perder tempo com qualquer outra batalha que não seja o assumir que você tem que enfrentar a batalha espiritual, primeiro individualmente, mas como assim? Está ligado às suas limitações. Coloque sua total fé, dependência no Deus que sabe de todas as coisas. Humilhe-se diante dele, fique atento. O inimigo gosta de se aproveitar das suas limitações. Saiba, você não está sozinho. Ao resistir firme na fé, ele não tem nenhuma chance contra você. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero orar com você. Eu quero pedir para o Espírito Santo te incomodar com esta realidade, a sua e a nossa batalha espiritual. Saiba que a sua está ligado ao que a Bíblia diz. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, mas fique atento, tá? O inimigo está lá. Sede sóbrios e vigilantes. Saiba que você não está sozinho e que você tem todos os recursos de Deus para enfrentar e vencer a sua batalha.